Rodrigo Alberoni aqui presente para mais uma videoaula de História para vocês, meus nenéns. Hoje vamos falar sobre o período regencial. É a primeira parte, dividi essa aula em duas videoaulas. O período regencial tem início após a conturbada abdicação de Dom Pedro I em 1831. Ele abdica o trono brasileiro e vai a Portugal lutar contra seu irmão Dom Miguel pelo trono português. Só que aí tem um probleminha. O herdeiro ao trono brasileiro era o filho de Dom Pedro I, o Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade. Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, não poderia assumir o trono brasileiro. Então, segundo a nossa Constituição de 1824, caso esse tipo de acontecimento ocorresse, seria iniciado um governo regencial. Daí o nome período regencial, que vai de 1831 a 1840. Se você é bom de matemática, você percebeu que o período regencial demorou 9 anos, teve 9 anos de duração. Para lá, Dom Pedro de Alcântara tinha 5 mais 9, 14, exatamente 14 anos de idade. Professor, tem uma coisa de estranha aí. Se Dom Pedro de Alcântara não poderia assumir o trono porque ele era menor de idade, com 14 anos ele continuava menor de idade. Exatamente, meus caros matemáticos. Vai ter treta no meio dessa situação política, mas sem dar spoiler, vamos avançar tentando entender esse período regencial. Assim que Dom Pedro I abdica e retorna a Portugal, era um período de recesso, de férias para os políticos e senadores brasileiros. Então a nossa regência ela vai ser composta inicialmente, nos primeiros meses, por uma regência trina provisória, formada por alguns senadores que estavam aqui no Rio de Janeiro no período de férias, o Francisco Leme Silva, o Nicolau Vergueiro e o José de Campos. Nesse momento, a estrutura política brasileira era marcada por 3 grandes grupos: os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Restauradores estão ligados aos portugueses que viviam aqui no Brasil e a funcionários públicos. O que os restauradores querem? Restaurar o poder de Dom Pedro I no Brasil. Eles querem o retorno de Dom Pedro ao trono brasileiro. Temos liberais moderados, ligados a grandes latifundiários, que querem uma monarquia constitucional. Uma monarquia que limite um pouco o poder do rei, mas mantendo uma certa centralização política, para evitar grandes mudanças. Queriam manter tudo como estava, com um pouquinho mais de liberdade, ou seja, não queriam um reinado tão autoritário quanto o de Dom Pedro I. E o terceiro grupo, os liberais exaltados, formados aí sobretudo por profissionais liberais, médicos, advogados, professores, alguns fazendeiros também, sobretudo ali do Rio Grande do Sul, alguns do Maranhão também, do Pará, que desejavam maior autonomia para as províncias. A monarquia poderia continuar existindo, mas desde que cada província tivesse independência em relação ao seu próprio governo, criar suas leis. Eles eram liberais exaltados, queriam mais liberdade política. Alguns desses liberais exaltados, inclusive, defendiam uma república. Então, depois dos primeiros meses, é composta e eleita uma regência trina permanente, que vai ficar no poder de 1831 a 1834. Enquanto isso, o Pedro de Alcântara, era preparado para um dia se tornar rei do Brasil. Ele recebeu uma educação à base de tutores que o preparavam, ensinando filosofia, matemática, noções de ciências políticas, outros idiomas e assim por diante. Nessa regência trina permanente, ela será formada pelo José Carvalho, o João Muniz e, novamente, ali o Francisco Lima e Silva. O ato mais marcante dessa regência trina permanente, que sofreu muita influência dos liberais, é o famoso Ato Adicional de 1834, que vai estabelecer o fim do poder moderador e vai garantir autonomia às províncias. Cada província poderia ter sua própria assembleia política, ou seja, claramente a regência trina permanente é uma regência liberal, que também estabelece que a próxima regência será una, apenas um regente para governar o Brasil. Lembrando que também nesse período que é criada a famosa Guarda Nacional, seria uma força paramilitar formada por latifundiários para manter a ordem local. O líder dessa força militar seria um coronel. Lembrando, essa Guarda Nacional vai aparecer mais à frente durante as revoltas. Sim, o período regencial é marcado por várias revoltas.
Por quê? Ao conceder autonomia para as províncias com o ato adicional de 1834, ficou um certo clima de vazio de poder. Não existia uma grande liderança no Brasil, e sim disputas políticas ocorrendo em cada província pelo poder, disputas de interesses entre grandes latifundiários e o povo também querendo mudanças. Tudo isso vai gerar uma série de revoltas por todo o território brasileiro. O período regencial é marcado por grandes revoltas, e a Guarda Nacional vai tentar atuar contra essas revoltas, mantendo, é claro, os interesses das elites latifundiárias brasileiras. Nesse momento, então, a gente começa a ver no campo político uma nova disputa entre os chamados regressistas, que querem voltar atrás, cancelar essas medidas de autonomia concedidas pelo ato adicional de 34, enquanto existe o grupo dos progressistas, que querem continuar progredindo, avançando nas ideias liberais para o Brasil. E essa ideia de colocar apenas um regente é meio que uma experiência republicana. É assim que alguns autores da história chamam esse período aí de regência una, uma experiência republicana, porque a gente teria um regente eleito pelo voto para governar por 4 anos e contando com autonomia para as províncias, que seriam espécies de federações. Então se assemelha muito a esse modelo republicano. Essa primeira regência una se chama Regência Una de Feijó. Assim, o padre Feijó assume o controle, ele é eleito derrotando Cavalcante por a diferença mínima de 300 votos e se torna o regente uno do Brasil, continuando o projeto liberal dos grupos liberais moderados e liberais exaltados, dando autonomia às províncias. Só que durante seu governo, uma série de revoltas vão eclodir no Brasil. Tanto que ele não governa por 4 anos, ele vai governar só de 1835 a 1837. Aí ele vai acabar pedindo a renúncia do cargo devido a pressões políticas que ele estava sofrendo, às revoltas que estavam incontroláveis e também por questões de saúde, ele estava doente. A partir daí, nós vamos ter uma mudança, vai vir a Regência Una de Araújo de Lima, só que aí é para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai tentar entender que revoltas, a gente vai entender que revoltas são essas que vão ocorrer no período regencial e como se dá o fim do período regencial. Bacana? Fechamos aqui então. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.